Esses são os meus arrependimentos aqui no Canadá. Essa é a segunda parte de um vídeo onde eu acabo falando sobre os meus arrependimentos nessa jornada de imigração aqui no Canadá. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui em cima. Aquele vídeo deu uma polêmica danada, inclusive eu fiz uma postagem lá no nosso Instagram, essa postagem aqui, e eu acabo realmente listando algumas questões durante a minha jornada de imigração, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, no ano de 2019, que eu teria feito de uma forma diferente. E quando eu falo que eu teria feito de uma forma diferente, significa que, de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha realidade, de acordo com as coisas que aconteceram comigo no Canadá, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito de forma diferente. E um dos arrependimentos que mais gerou polêmica lá no Instagram, no outro vídeo também, muita gente fez vários questionamentos, é o meu arrependimento de ter feito o college aqui no Canadá. E eu entendo realmente por que várias pessoas ficaram desconfortáveis com esse meu arrependimento, porque é uma das vias que as pessoas mais utilizam para chegar aqui no Canadá. E esse é o ponto. É uma via para você chegar no Canadá e não necessariamente que isso vá levar você a conseguir imigrar para o Canadá. Um ponto bem importante. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse ficado no Brasil, agindo em prol do meu perfil de imigração, melhorando o meu perfil de imigração, eu conseguiria ter imigrado para o Canadá, ter me tornado residente permanente ainda do Brasil, sem necessariamente ter utilizado a via do college. Inclusive, há várias outras vias de você conseguir chegar aqui no Canadá. Há outras vias que você consegue, inclusive, se tornar residente permanente, sem nunca ter pisado no Canadá. No entanto, essas vias é óbvio que elas demandam mais disposição, demandam mais força de vontade, pesquisa. Então, se eu tivesse tido paciência no Brasil e tivesse mais disposição, eu não precisaria necessariamente ter feito o college para conseguir chegar aqui no Canadá. Então, hoje eu tenho essa consciência. Se eu tivesse tido mais paciência, se eu tivesse estudado mais sobre as vias de se chegar aqui no Canadá, se eu tivesse mais disposição, o college, naquela época, não teria sido a via que eu escolheria. E sim, eu teria ficado mais no Brasil para então buscar essas outras oportunidades para imigrar para o Canadá e não apenas chegar no país. Então é por isso que eu me arrependo de ter feito college aqui no Canadá, porque foi uma das vias que mais desprendeu dinheiro. Então, se eu tivesse tido paciência, eu teria economizado muito nesse processo. E novamente é sempre bom frisar, isso é de acordo com a minha realidade. Eu não estou aqui dizendo, não faço college, não é essa a minha intenção. E sim apenas demonstrar algumas questões que, se eu ainda estivesse no Brasil, se eu estou aqui conversando com a Lúcia que está me ouvindo lá em 2019, eu teria falado, olha, dá uma olhada ali, pesquisa um pouco mais, porque tem outras formas de você chegar no Canadá, inclusive formas que você consegue imigrar ainda do Brasil com o seu perfil. Então, dá uma estudada mais, tenha paciência, não deixe a ansiedade tomar conta de você, que você vai economizar dinheiro e ter uma via de chegar no Canadá mais tranquila, não necessariamente precisando do college. Meu segundo arrependimento foi ter trabalhado na Dollarama. Nossa, esse ponto gerou uma polêmica tão grande, até fui xingada lá no Instagram, porque as pessoas realmente não entenderam o fato de ter trabalhado na Dollarama. Por que Dollarama? Porque essa foi a minha experiência. Mas quando eu coloco Dollarama, é qualquer emprego que vai te pagar o salário mínimo, que não tenha nenhuma relação com a sua carreira profissional. Exceto se você não se importa com a sua carreira, se você realmente está querendo só ganhar dinheiro. No meu caso, a Dollarama não tinha absolutamente nada relacionado com a minha carreira profissional. Foi apenas um emprego para eu ganhar em dólares canadenses, em um momento em que eu realmente estava desesperada por trabalho aqui no Canadá. Se você não conhece a minha história, eu já falei no primeiro vídeo sobre arrependimentos, mas eu fiquei praticamente 6 meses sem emprego aqui no Canadá, justamente por causa da via de imigração que eu acabei escolhendo. Então, o tempo de processamento do meu visto demorou muito. Então eu fiquei vários meses no Canadá sem permissão de trabalho, então eu não conseguia trabalhar. E quando saiu a permissão, eu falei assim, caramba,
Agora eu vou abraçar o primeiro emprego que realmente surgir pela frente. Só que esse emprego, sinceramente, honestamente falando, não me ajudou em nada. Era um emprego que me pagava apenas o salário mínimo, não tinha absolutamente nada relacionado com a minha carreira profissional. E sim, eu tivesse usado esse tempo para fazer conexões com pessoas da minha área de trabalho, se eu tivesse me dedicado no meu inglês, se eu tivesse realmente me preocupado com a minha carreira, eu não teria ido para a Dollarama, e sim para um emprego que me pagaria mais que o salário mínimo e que fosse relacionado com a carreira que eu gostaria de seguir aqui no Canadá. Lúcia, mas não é tão simples assim. É por isso que entra o inglês, o networking, a preparação, a paciência, porque muitas das atitudes que a gente toma, na maioria das vezes, é porque nós não temos conhecimento. Nós estamos desesperados e queremos resultados rápidos. Então, eu já passei por isso e é por isso, por essa questão que eu estou falando sobre esse arrependimento. Olhando hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, tendo passado por toda a jornada, estando há 5 anos aqui no Canadá, eu teria agido de uma forma diferente. Eu teria realmente me preparado muito mais para o mercado de trabalho canadense, ainda do Brasil, para então eu realmente abraçar melhor as oportunidades e não ter trabalhado necessariamente na Dollarama, um emprego onde eu limpava o chão para ganhar 14 dólares a hora na província de Ontário no ano de 2019. Então eu realmente teria agido diferente e isso, no futuro, no longo prazo, teria me trazido muito mais resultados do que aquele tempo que eu trabalhei pelo salário mínimo em uma área que não me agregaria em absolutamente nada no meu currículo. E inclusive toda essa história, ela gerou tanta polêmica lá no Instagram que eu decidi até fazer uma série de vídeos aqui no nosso canal contando a história de pessoas que fizeram diferente, que fizeram exatamente o oposto que eu, pessoas que seguiram por um caminho que eu gostaria de ter seguido, que foi uma preparação para o mercado de trabalho do Canadá ainda do Brasil. E isso inclui preparação em relação a currículo, preparação em relação a networking, conversas com pessoas, estudos sobre o mercado de trabalho. Então são questões que, obviamente, fizeram com que essas pessoas começassem aqui no Canadá de uma forma completamente diferente, ganhando 2, 3, 4 vezes mais que o salário mínimo, com isso tendo a oportunidade de ter mais qualidade de vida em um dos momentos mais importantes da sua jornada aqui no Canadá, que é o começo. Então, se você quer assistir esses vídeos, eu vou deixar linkado aqui no card e também na descrição aqui do vídeo. Então, não deixe de assistir, porque esses vídeos são muito importantes. Na minha opinião, se você ainda está no Brasil, estudando para chegar aqui no Canadá, é mandatório que você assista esses vídeos, porque vai abrir, assim, realmente trazer um outro olhar em relação à sua jornada aqui no Canadá. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar cada vez mais esse nosso conteúdo para outras pessoas. E se você está assistindo o nosso vídeo aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever por aqui. Tem vários vídeos em relação à jornada como imigrante aqui no Canadá e certamente algum deles vai te ajudar nessa caminhada. Então já clica aqui no botão e se inscreva no nosso canal. O terceiro arrependimento é justamente não ter praticado mais conversação em inglês enquanto eu estava no Brasil. Lúcia, por que conversação? Porque falar bem em qualquer idioma abre muitas portas. Então, se você quer aprender italiano, se você quer aprender alemão, se você quer aprender o francês, o inglês, saiba que conversação é uma das questões que realmente vai te ajudar a ficar cada vez melhor no idioma. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa falar. Se você vai fazer networking com uma pessoa, a conversa é que realmente vai fazer com que essa pessoa te olhe com outros olhos. Então, se eu tivesse tido esse pensamento de, poxa, eu vou praticar mais a conversação com nativos, vou praticar mais a conversação, isso vai me dar mais fluidez no falar. Então, isso teria certamente mudado a minha perspectiva em relação ao aprendizado do idioma. Então, eu me arrependo muito, porque eu teria me desenvolvido melhor nas entrevistas de emprego, no networking com as pessoas, até na minha vida que teria sido muito mais fácil, porque eu não teria o medo de falar. De tanto que eu pratiquei com nativos, eu já entendo a forma como eles falariam, até algumas pequenas frases que são costumeiras, né, do país para onde você está indo, e
E essa dica é realmente independentemente para onde você estiver indo, para qualquer província que você estiver indo, é realmente para a vida. Se você está aprendendo algum idioma, pratique conversação. Essa fluidez no falar, assim como você fala português, isso vai te ajudar e muito. E na minha opinião, não há nada pior do que aquela clássica resposta que os brasileiros acabam dando. Assim, olha, eu até entendo, eu só não consigo falar. Esse eu até entendo, eu só não consigo falar, ele te fecha muitas portas por aqui. Então que a sua visão ela seja diferente. Não, eu entendo e eu falo muito bem. Eu consigo me comunicar muito bem. E quando eu digo isso, não significa que eu falo um inglês perfeito sem sotaque. Não, é o fato de você ter fluidez. É você conseguir conversar de uma forma compreensível, é transmitir a sua mensagem. E isso você vai conseguir praticando conversação, seja com brasileiros, seja com nativos, da forma que for melhor, mais fácil e mais barata para você, mas não deixe de praticar conversação. Essa é uma dica que realmente teria me ajudado e muito na minha jornada aqui no Canadá. E ela está linkada com esse outro arrependimento, que é não ter feito networking. Eu até fiz alguns poucos contatos, porém nada perto do que eu deveria ter feito para abrir portas, para ter uma outra visão do Canadá antes mesmo de chegar aqui. Principalmente pelo aspecto profissional. Eu deveria ter conversado com pessoas da minha área de trabalho enquanto eu ainda estava no Brasil. Poderia ter, inclusive, ter feito contato com professores do college, para eles terem me dado uma outra visão em relação ao curso que eu ia estudar aqui no Canadá. Ter conversado com outros brasileiros e não ficar nessa conversa rasa do Instagram. Mas como que é o frio daí? Quais roupas que eu compro? Se existem lojas que vendem produtos brasileiros, que é a preocupação de boa parte das pessoas. Eu não teria feito dessa forma. Eu realmente teria engajado com essa pessoa. Eu teria realmente criado um laço com essa pessoa. Quanto mais pessoas você conhecer aqui no Canadá, mais experiências você terá acesso. E quanto mais experiências você terá acesso, você vai perceber uma coisa, que não existe uma resposta igual para cada família. Cada família vai te apresentar uma visão diferente do Canadá. E então o que você faz? Absorve o que lhe for útil. E é essa resposta que eu sempre dou para as pessoas que acabam conversando comigo lá no Instagram. Mas olha, eu espero que o que eu esteja te falando seja útil, mas não que o que eu estou lhe dizendo seja 100% a realidade que você vai encontrar aqui no Canadá. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro para você. Cada pessoa que você fizer contato, cada família que você conversar, vai te apresentar uma visão diferente do país. E essa visão não é a vida que você vai ter, e sim a experiência que ela está vivendo de acordo com as escolhas que ela fez lá atrás. Então esse é um ponto para realmente você ter sedimentado aí na sua cabeça e fazer contato com o máximo de pessoas que você conseguir, porque assim você vai ter acesso a experiências diferentes e vai construindo realmente uma outra visão em relação ao Canadá. E não apenas a visão que você vê aqui nas redes sociais, que você vê ali no Instagram, que você vê aqui no YouTube, e sim você conversar com o máximo de pessoas, mesmo aquelas que realmente não estão nas redes sociais. Mas Lúcia, eu sei que você está falando isso, mas como que eu faço para encontrar essas pessoas? LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, grupos. Vá atrás das pessoas que moram na cidade que você pretende morar, que cursaram um curso que você pretende cursar, que são da área profissional que você pretende atuar. Então, fazendo contato com essas pessoas, muito provavelmente a sua visão em relação ao Canadá, ela pode ser diferente. Por último e não menos importante, inclusive eu diria que é uma das questões mais importantes é ter estudado francês. Eu já falo sobre isso há muito tempo. Desde 2020, salvo engano, foi a primeira vez que eu falei sobre isso lá no Instagram, foi quando mudaram as regras em relação à pontuação do Express Entry para as pessoas que falam. Express Entry é o Programa Federal de Imigração aqui do Canadá. É que eles mudaram a pontuação em relação ao francês. O francês, hoje no Canadá, abre muitas portas, não apenas em relação à imigração, mas também portas em relação ao seu futuro profissional aqui no país. De acordo com a minha realidade, de acordo com o meu perfil, se eu tivesse estudado francês, ele teria me aberto outras portas. E a minha realidade no Canadá, hoje,
seria diferente. Então isso aconteceu comigo, é uma questão que eu vejo hoje, um arrependimento, mesmo depois de ter chegado aqui no Canadá, quando as regras mudaram. Naquela época, se eu tivesse continuado a estudar francês, a minha realidade hoje, principalmente a profissional, ela seria muito diferente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, esse é um arrependimento que eu tenho, eu estudaria mais o francês. Aliás, eu não teria parado de estudar o francês, porque hoje eu continuo estudando, faço aulas particulares de francês, faço um curso de francês, inclusive tem uma playlist aqui no nosso canal com a trajetória de várias pessoas que começaram do zero, ainda do Brasil, e alcançaram a fluência no francês para conseguir migrar aqui para o Canadá. Então, se você também está em dúvida em relação ao francês, sugiro fortemente que você assista essa série de vídeos, vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante mesmo que você tenha acesso a essas experiências para que você enxergue essa curva de aprendizado de uma outra forma. E quem sabe pode ser que, dentro da sua realidade, o francês seja a resposta que você esteja procurando para conseguir migrar aqui para o Canadá. E novamente, tudo que eu falo aqui foram os meus arrependimentos em relação à minha trajetória e que eu tomei conhecimento ao passar por essa trajetória, ao ter trilhado essa jornada. Então, isso se refere, tudo que eu falei aqui se refere apenas a mim. Então, se você está aí desesperado, assim, meu Deus, e agora? Não vou fazer college, meu Deus, eu tenho que estudar francês. Não é isso. Não é isso. Tudo que eu falei reflete apenas a minha realidade, a minha trajetória e a minha história. Eu espero que alguma informação que eu tenha dito aqui, ela tenha sido útil para você e que faça você refletir e pesquisar mais. Uma frase que eu sempre gosto de dizer é que o questionamento, ele te leva ao conhecimento. Então, se questione se o caminho que você está seguindo, ele é de fato o melhor. Quem sabe se você pesquisar um pouco mais sobre isso, você encontre melhores respostas de acordo com o seu perfil. Então, o meu intuito com esse vídeo é justamente que você reflita e não que você mude o curso só porque eu estou citando XYZ. Não, não é nada disso. É para você refletir se o caminho que você está seguindo é o mais correto. Então, novamente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para você. E como eu sempre falo aqui no nosso canal, ele é um ambiente colaborativo. Então, se você mora aqui no Canadá, você teve algum arrependimento, escreve aqui nos comentários também, que certamente essa sua lição, essa sua experiência pode ser útil para outras pessoas também. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de nos seguir por aqui. Tem vários conteúdos no nosso canal. Te convido a assistir os outros vídeos. Deixa o seu like aqui para nós, que ele é muito importante para que o YouTube compartilhe os nossos vídeos com mais e mais pessoas, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!